Meus amigos, 22º encontro aqui do nosso grupo de estudos em Direito Falimentar, Recuperação Judicial, parte 2. Item 1 do caderno, o único item da aula de hoje, artigo 50 da Lei 11.101 de 2005. Esse artigo 50 aí da Lei de Falências traz um longo rol de meios de recuperação judicial. A gente vai estudar todos esses incisos na medida do possível, mas de antemão eu já saliento, vou repetir isso depois, mas não custa salientar de antemão, que esse rol é exemplificativo. Então aqui nós temos sugestões legais de recuperação judicial da empresa, certo? Inciso 1º, é meio de recuperação judicial a concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas. De acordo com Giovanna Tavarnaro, é óbvio que o empresário recorre à recuperação judicial em razão de crise a que foi acometido e almeja a aprovação de um plano que facilite a quitação de seus débitos, ansiando pela dilação dos prazos para pagamento, pela concessão de período de carência e até mesmo pelo deságio sobre o valor devido. Contudo, não se pode olvidar que a recuperanda deva apresentar um plano que atenda aos interesses, ou melhor, aos seus interesses e também aos interesses dos credores. Assevera Raquel Stein, autora de uma sabedoria impressionante. Eu fiquei impressionado com a Raquel Stein, depois eu explico por quê. Mas a Raquel Stein, sobre o inciso 1º do artigo 50, escreveu o seguinte: todas as dívidas, sem qualquer exceção, serão englobadas no esquema se este vier a ser aprovado. Quanto às obrigações vincendas, à luz do disposto no artigo 49, o plano incluirá apenas aquelas existentes até a data do pedido. A inclusão de obrigações criadas posteriormente dependerá de acordo expresso entre devedor e credores, os anteriores e os que vierem depois da apresentação do pedido. Isso está em Raquel Stein, em comentários, numa obra coletiva da RT. Vou até olhar aqui quem que organizou, eu esqueci. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Foi coordenado pelo Francisco Satiro de Souza Júnior e pelo Antônio Sérgio de Moraes Pitombo. Tá? São comentários da RT e a Raquel Stein comentou o artigo 50 da Lei 11.101 de 2005, que é impressionante como ela destrinchou assim, os incisos de um jeito que você começa a questionar tanto a lei. É impressionante, ela sabe muito e ela mescla ali elementos de direito societário. Eu recomendo vivamente a professora Raquel Stein, que parece dominar muito também a análise econômica do direito. Se você tem interesse em análise econômica do direito, procure por Raquel Stein. Escreve Raquel, R-A-C-H-E-L S-Z-T-A-J-N, Raquel Stein. Muito bem, pode-se afirmar, e agora com base no André Luiz Santa Cruz Ramos, ainda sobre esse inciso 1º do artigo 50, que a medida do inciso 1º é extremamente simplória, sendo que, tomada isoladamente, dificilmente dará conta de resolver a crise do recuperando. Muito bem, inciso 2º. É meio de recuperação judicial a cisão, a incorporação, a fusão ou a transformação de sociedade, a constituição de subsidiária integral ou a cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios nos termos da legislação vigente. Pessoal, isso aqui é questão de direito societário. Se eu aprofundasse esse inciso 2º para estudar cisão, incorporação, fusão, fugiria do propósito do nosso grupo de estudos, tá? Então eu remeto ao pessoal que estuda direito societário. Quem sabe um dia aqui no canal eu não faço um grupo de estudos em direito societário também, eu tenho essa vontade. Inciso 3º. É meio de recuperação judicial a alteração do controle societário. Controle é forma de poder que leva tanto à formulação de políticas e estratégias administrativas quanto à condução dos negócios sociais. O controle interno, que aparece nas assembleias gerais ou reuniões de sócios, decorre da titularidade de participações e do exercício do voto que garantem aos sócios ou acionistas elegerem a maioria dos administradores e aprovarem as matérias submetidas à deliberação. O controle externo resulta de acordos entre a sociedade e terceiros estranhos ao quadro associativo, que, porém, lhes dá poder de veto em algumas matérias, é o que escreve Raquel Stein de novo. Inciso 4º. É meio de recuperação judicial a substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos. Inciso 5º.
É meio de recuperação judicial a concessão aos credores, de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar. Aqui nós temos, segundo Fábio Coelho e também segundo... eu coloquei 2 rodapés aqui, pessoal, peço desculpas. Aqui nós temos, segundo Fábio Coelho, a chamada Golden Share, certo? Vou corrigir o caderno aqui. Pronto, agora está corrigido. Então, nesse inciso nesse inciso quinto, desculpa o lápis, porque eu estava corrigindo o caderno, mas nesse inciso quinto nós temos o meio de recuperação judicial, que se resume pelo que a doutrina chama de Golden Share. Se você quiser aprofundar, isso envolve direito societário, eu recomendaria aqui, no contexto da recuperação de empresas e cotejando o direito societário, Golden Share e recuperação de empresas, a obra do Calixto Salomão Filho, intitulada O Novo Direito Societário. Eu tive aqui a 2ª edição de São Paulo, lá da ótima editora Malheiros, tá? É uma obra de 2002, essa 2ª edição, e ele faz esse cotejo bastante interessante, claro, né, no contexto ainda da Concordata, em 2002, mas ele fala ali de Golden Share, e isso é interessante no âmbito da recuperação judicial. Segundo Juliana Kruger Pella, a expressão Golden Share, ação de ouro, designa genericamente os mecanismos de direito societário criados a partir do modelo de privatizações britânico para permitir a ingerência qualitativamente diferenciada nas deliberações e negócios sociais por pessoa que não é titular da maioria das ações do capital da companhia. Muito bem. Inciso 6º. É meio de recuperação judicial o aumento de capital social. Esse inciso 6º aí, segundo, novamente, Raquel Stein, ao considerar o aumento de capital um dos meios de recuperação da sociedade em crise, deveria explicitar que isso pode ser feito tanto pelo aporte de recursos de sócios, de novos investidores, quanto pela conversão de dívida em capital. É que tanto o aporte de novos recursos quanto a conversão de dívida em capital, medida contábil, podem ter como resultado a modificação das relações de poder internas da sociedade. A entrada de novos investidores, seja mediante o aporte de recursos, seja convertendo a dívida em capital, altera a composição e divisão do capital entre os antigos membros da sociedade. Uma vez que se trata de investimento permanente, ainda que se permita a cessão futura das participações, é inegável o impacto da capitalização sobre a estrutura de poder no curto prazo. Eventuais preferências dos sócios na subscrição de aumentos de capital serão afastadas pela adesão destes ao plano. Inciso 7º, ou melhor, inciso 7º, é meio de recuperação judicial o trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados. Trespasse é alienação do estabelecimento. Isso aí vocês estudam em teoria geral do direito empresarial. Inciso 8º, é meio de recuperação judicial a redução salarial, compensação de horários e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Inciso 9º, é meio de recuperação judicial a dação em pagamento ou a novação de dívidas do passivo com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro. Inciso 10º, é meio de recuperação judicial a constituição de sociedade de credores. Nesse inciso aí, segundo Raquel Stein, o legislador mais uma vez avança em matéria que é estranha à sociedade em crise e permite que os credores constituam sociedade. Esse permite aí está entre aspas. E aí ela fala assim, a pergunta é, poderia opor-se a que pessoas que têm em comum um mesmo devedor ajustassem entre si uma sociedade ou até uma associação? A norma do artigo 981 do Código Civil permite a qualquer pessoa capaz ajustar a contratação de sociedade, salvo a licitude do objeto. Não há vedação legal. Portanto, não se trata de questão retórica. Como impedir que os credores, esponte sua, se organizem em grupos ou sociedades? Pergunta Raquel Stein. Olha como ela destrói o rol do artigo 50. Inciso 11. É meio de recuperação judicial a venda parcial dos bens.
A doutrina diz, e mais uma vez eu cito Hackenstein, que a venda parcial dos bens, constante desse inciso 11, precisa ser qualificada. Que bens devem ser considerados? Estoques de produtos acabados são destinados à venda, portanto, a previsão não se refere a eles. Quanto a matérias-primas e ou produtos em elaboração, salvo a possibilidade de se obter de se obter valor mais elevado com sua alienação do que após a elaboração, não se vê fundamento para autorizar a redução do ativo. No que diz respeito aos bens de produção, retoma-se a posição anteriormente apresentada de que apenas aqueles não são necessários à manutenção da atividade podem ser cogitados para fins de alienação. Inciso 12. É meio de recuperação judicial a equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica. Inciso 13. É meio de recuperação judicial o usufruto da empresa. Inciso 14. É meio de recuperação judicial a administração compartilhada. Aqui, agora de acordo com Gladstone Mamed, haverá uma estrutura decisória na qual se combine a vontade do empresário ou dos sócios da sociedade empresária, destacado sócio controlador, com a manifestação dos credores, todos, alguns ou um único, o credor majoritário, ou mesmo de determinada classe de credores, como os trabalhadores. Assim, ter-se-á uma gestão empresarial que combina múltiplas posições, concretizando-se em conformidade com o que foi acordado pelas partes. Inciso 15. É meio de recuperação judicial a emissão de valores mobiliários. Esse caso só é possível no caso de sociedades anônimas, sendo de difícil viabilidade prática, como avisa André Luiz Santa Cruz Ramos. Inciso 16. É meio de recuperação judicial a constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos os ativos do devedor. Segundo Gladstone Mamed, a sociedade de propósito específico, SPE, derivada da Special Purpose Company, é pessoa jurídica constituída exclusivamente para titularizar determinada estrutura de bens e ou atividade econômica. Essa lista aí, finalmente, acabei a lista, mas essa lista do artigo 50 é meramente exemplificativa, como escreveu, por exemplo, Fabiola Coelho e como escreveu também Giovanna Tavarnaro. E ela abre espaços, na minha opinião, para negócios jurídicos processuais, só para dar um exemplo. O rol todo é examinado mais profundo e criticamente por Raquel Stein, cujos comentários ao artigo 50 eu recomendo vivamente. A Raquel Stein é muito preparada, eu fiquei impressionado com o conhecimento dessa professora. Note-se, finalmente, que na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. É o parágrafo 1º. Quanto aos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial. É o parágrafo 2º e eu encerro aqui o 22º encontro. Volto ao 23º encontro para estudar a recuperação judicial com vocês ainda. Até mais.